Comentário sobre essa observação do meu colega Romeu Zema, que é o governador do estado de Minas Gerais. Cada governador tem a sua responsabilidade, a dele não é pequena, é uma responsabilidade muito grande no estado, um estado com dificuldades financeiras, fiscais, isso é de conhecimento público. Então, eu respeito as suas posições, como respeito a posição de todos os demais 26 governadores. Nós temos o Fórum de Governadores, esse fórum é permanente, nós nos falamos constantemente através de WhatsApp, através de telefone. Nem todas as posições são iguais e nós respeitamos isso, mas respeitamos principalmente a condição e a responsabilidade que cada governador tem no seu papel. É o processo federativo sendo respeitado por aqueles que integram o ente federativo, nós, governadores. Vamos agora. Obrigado, Daniela. Vamos agora a mais uma pergunta, também presencial, do jornalista Rodrigo Hidalgo, da TV Bandeirantes. Hidalgo, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, estamos ao vivo transmitindo. Muito foi citado aqui que o exemplo da Alemanha foi usado para a montagem desse plano. A Alemanha está promovendo essa reabertura da economia aos poucos, acreditando que não haverá um segundo pico da doença. Eles têm um controle da propagação, aquele chamado um infectado acaba infectando uma pessoa. Eles acham que com isso vai atingir a imunidade de rebanho, vai crescer gradativamente. A gente pode ter essa segurança que isso vai acontecer nessa retomada também, em São Paulo? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu vou dividir com as duas ciências, a ciência da economia e a ciência da medicina. Vou começar com a medicina, vou pedir ou ao doutor Germa ou ao doutor Davi Wipp, Germa, se você quiser comentar, e na sequência a Patrícia Ellen pela área econômica. A pergunta é do jornalista Rodrigo Hidalgo, da TV Bandeirantes, que aliás está ao vivo aqui transmitindo do Palácio dos Bandeirantes. Por favor. Este é o comportamento das epidemias, né? Elas têm uma situação de ataque e depois, conforme a população vai se imunizando, ela termina o seu ciclo. Aqui em todos os países que nós observamos, ela tem durado aí em torno de 4, 5, 6 meses. Mas ela continua circulando. E esse vírus não é mais tão agressivo, vamos dizer assim, pela quantidade menor de pessoas que ele consegue atacar. E esta é a fisiopatologia de uma epidemia. Eu gostaria, então, agora... Nós conhecemos epidemias há muito tempo. Historicamente, vivemos, cada um de nós, várias epidemias. A minha primeira foi em 73, 74, a doença meningocócica, seguida por AIDS, etc. Ela tem um ciclo. Nesse momento, nós estamos na fase de ascensão da curva, e essa ascensão ela é setorial. Então, a verdade da área metropolitana de São Paulo é diferente do interior e seguramente do estado de São Paulo e de outros estados. Por isso que nós temos um monitoramento constante, diário, para entendimento do dia a dia. Nós perseguimos por vários fatores a geografia, a geodistribuição, curvas epidemiológicas, curvas estatísticas diárias, e nós acompanhamos justamente para gerar melhor e mais segura informação. Obrigado, doutor Davi Wipp, que é o coordenador do Comitê de Saúde, doutor Zé Henrique Germa, que é o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, e agora a ciência econômica com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Patrícia. Então, na parte econômica que nós estamos fazendo em diálogo com a saúde também, agora passar para uma nova fase, onde nessa retomada o setor privado também passa a ter uma responsabilidade crítica nesse controle epidemiológico. Por isso que os protocolos são tão importantes e a atuação dos nossos secretários nesse diálogo é crítica. A segunda coisa que esses países têm feito é que quando a gente colocou aqui a classificação na zona amarela, né, vermelha e verde, a gente tem que entender que a classificação no verde, nada impede que se em algum momento da pandemia a gente ter que voltar para a classificação amarela e retroceder, isso pode acontecer sim, e eu acho que é essa a responsabilidade que nós estamos assumindo nesse momento, nesse trabalho integrado entre a saúde e a economia. Isso aconteceu na Coreia, isso aconteceu no Japão, o Japão teve que retroceder fortemente, no caso ali da China também. Então a gente tem, por isso que é importante a gente ter todo esse painel de controle e o monitoramento diário no nível municipal.
Obrigado, Patrícia Ellen. Rodrigo Hidalgo, muito obrigado pela pergunta. Vamos agora a uma pergunta online, da jornalista Ana Beatriz Correia, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo, no Vale do Paraíba. Vamos a você, Ana Beatriz, você já está em tela. Obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigada. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A nossa questão, eu gostaria que o senhor, governador, e o doutor Davi Wip respondessem. Após o anúncio da prorrogação da quarentena para o dia 10 de maio, algumas cidades do interior emitiram novos decretos relaxando consideravelmente o isolamento social. Esse é o caso, por exemplo, aqui de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que prevê uma abertura gradual do comércio já para a próxima segunda-feira, dia 27. Então, a gente queria saber o seguinte: o Estado pensa alguma medida para barrar os decretos municipais que prevêem essa flexibilização da quarentena e se essas ações dos municípios colocam em risco a estratégia de contenção traçada pelo governo do Estado. Muito obrigada. Ana Beatriz, muito obrigado pela sua pergunta. Nós temos, sim, duas formas de evitar que isso aconteça. E, respondendo de maneira muito enfática, não é prudente, não é conveniente que nenhuma cidade no interior do estado de São Paulo rompa a quarentena antes do dia 10 de maio. Que tenham capacidade, compreensão, resiliência para aguardar a etapa seguinte, que é exatamente essa do Plano São Paulo, cujos princípios básicos foram apresentados hoje, aqui de forma muito clara, pelos integrantes da área econômica e também da área de saúde. Nós estamos atentos aqui. Esse é um governo que presta atenção nos movimentos, respeita as opiniões de prefeitos e prefeitas, de parlamentares, mas segue a ciência. Portanto, vamos estabelecer o diálogo, que é o que temos feito, inclusive com cidades que manifestaram a intenção de abrir as suas economias antes do dia 10, mas se pelo diálogo não houver o convencimento, adotaremos medidas de ordem legal para que isto aconteça. Mas temos confiança, Ana Beatriz, que o diálogo prevalecerá sempre, o bom entendimento entre o governo do Estado de São Paulo e os prefeitos, para que eles mantenham a quarentena até o dia 10 de maio. Essa é uma posição oficial do governo de São Paulo. Queria agradecer, Ana Beatriz, por sua participação. Vamos agora a uma pergunta presencial da jornalista Carolina Rigengo, da Rede TV, que está aqui mais uma vez entre nós. Carolina, boa tarde, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde ao governador e a todos. Eu queria saber, já que existia a expectativa que os testes fossem zerados entre esse final de semana e o feriado, se eles realmente foram. Uma outra questão, o pico da doença, pela projeção de vocês, é possível que seja em 3 de maio. Um pouco adiante, dia 11 de maio, é quando começa a retomada gradual dos comércios, escolas e creches. Queria saber no que exatamente, dentro daquilo que vocês podem expor para a gente, há essa confiança, essa segurança que a pandemia não vai piorar nessa fase. E se ela piorar, é possível que a gente tenha lockdown por aqui ou não? Muito obrigada. Carolina, antes de passar para a ciência e a medicina, apenas uma observação, faço isso de maneira muito simpática. Ninguém aqui disse abertura de escolas, comércio, isso não foi mencionado aqui. Você fez essa observação ao falar do pico da doença. Então, não há essa deliberação. Esse é um planejamento feito com muito cuidado, com muito zelo, conforme a apresentação feita aqui pela área econômica e pela área de saúde. Os detalhes só serão anunciados no dia 8 de maio, se todas as circunstâncias permitirem. Estamos agindo com cuidado, com zelo e amparado na ciência, sem precipitações de nenhuma ordem. E aí a resposta será feita nos testes pelo Dr. Dimas Covas e na complementação, inclusive sobre o segundo tema, que é o pico da doença, pelo Dr. Davi Wip. Então vamos ao Dimas. E, aliás, a boa notícia hoje, Carolina, é de que nós não temos mais represamento de testes. Nós zeramos desde ontem, mas eu passo a palavra a quem coordena essa área, que é o doutor e professor Dimas Covas. Ok, os testes eles terminaram ontem à noite, todos, né? E agora
os de ontem estão sendo inseridos no sistema. Isso progressivamente preencherá os dados do Ministério da Saúde com esses novos casos. Isso pode ter aí uma influência no número de casos registrados. Eu vou dar uma explicação que eu venho fazendo diariamente, mas eu acho oportuna. São Paulo conseguiu achatar, nenhum de nós tem dúvida, isto é boa notícia. Quer dizer, essa história de ter falado pico em abril, maio, junho, nós estamos conseguindo, graças às medidas tomadas pelo governo, achatar essa curva. Com isso, houve diminuição do número de infectados, diminuição de doentes e diminuição do número de doentes que precisam de UTI. Com essas três consequências, o governo do Estado, a Secretaria de Estado, está conseguindo se adequar a cada dia, com o número de leitos, profissionais da área de saúde, aqueles que adoeceram e voltaram. Então, não ter data fixa é boa notícia, é que nós estamos conseguindo achatar a curva. É tudo o que foi pretendido desde o primeiro momento, daí as medidas que foram tomadas. Obrigado, doutor Davi Wippe. Doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde, complementa a resposta à pergunta da jornalista Carolina Reguengo. Eu quero complementar com uma informação, que é a nossa taxa de ocupação leitos Covid de todo o estado de São Paulo. Para a UTI hoje nós temos uma ocupação de 53,3% e leitos de enfermaria 40,5%. Para a Grande São Paulo, UTI 73,7% e enfermaria 63%. Esses leitos incluem hospitais públicos e privados do estado de São Paulo que aderiram ao nosso programa, né, de combate à epidemia. Eu volto a palavra ao doutor Davi Wippe para uma breve complementação. Davi. Complementação da pergunta da repórter da TV Vanguarda, por orientação do governador, na sexta-feira, junto com o secretário de Estado e o secretário Marcos Vignoli, nós fizemos uma teleconferência com os prefeitos do interior. Fizemos isso hoje de novo com outros prefeitos, incluindo desta região que é a pergunta. Também por orientação do governador, nós estamos falando com deputados federais, estaduais, tanto eu como o doutor German, no sentido de esclarecer. Então, o nosso papel é de municiar os prefeitos, deputados, vereadores da melhor informação. Fizemos isso, estamos fazendo. Na outra semana fizemos com os secretários de saúde do Grande ABC e estamos à disposição. O nosso papel é de convencimento através da ciência. Obrigado, doutor Davi Wippe. Antes da penúltima pergunta dessa coletiva, eu queria agradecer a Carolina, da Rede TV, obrigado pela sua indagação, a Ana Beatriz Corrêa, da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, e reafirmar aqui os princípios de transparência. O governo do Estado de São Paulo, desde a constituição do Comitê de Saúde, no dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, tem dado transparência absoluta a todas as suas atitudes, iniciativas, programas, debatido. Fizemos, com esta coletiva de hoje, 32 coletivas de imprensa, além dos atendimentos feitos à imprensa, sempre aqui demandado, e também o diálogo. O diálogo sempre tem sido muito bem construído com prefeitos, com prefeitas, com parlamentares e com a sociedade civil, todas, trabalhadores, empresários, micro, pequenos e médios, sobretudo com as suas associações e representações, e assim continuaremos a fazer. A penúltima pergunta de hoje é do SBT, é do jornalista Fábio Diamante. Fábio, obrigado mais uma vez por estar aqui e boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta, eu queria voltar a essa questão da possibilidade de um pico da doença. Nessas 32 coletivas, os senhores demonstraram muita preocupação, especialmente com o inverno, que nem chegou ainda, e que ele poderia, inclusive, significar um aumento significativo dos casos da Covid-19. Eu queria entender se essa data do dia 11 de maio, ela está confirmada ou ela está condicionada à evolução da pandemia, se esse início de reabertura, se ele está definido,
E uma segunda pergunta sobre a questão da reabertura dos planos. Os senhores falaram muito aqui do apoio do setor privado, da necessidade das testagens. O governo conta com o setor privado nesse retorno para que os setores mesmo façam testes com seus funcionários, ou essa é uma tarefa exclusiva do Estado? Obrigado. Fábio, vou, como sempre, dividir com a ciência, com o Dr. Davi Wippe, como coordenador do Comitê de Saúde. Mas quero deixar claro que essa quarentena vai até o dia 10 de maio, e esclareço mais uma vez que nada modifica-se ao longo deste período. Mas nós não estamos dizendo que deixaremos de ter quarentena depois do dia 10 de maio. Nós teremos o Plano São Paulo, que vai estabelecer áreas, setores, que poderão ser distendidos e outros não. A sua pergunta é importante para deixar isso muito claro. Ninguém falou aqui, nem falará, mas é importante deixar claro de que nós não estamos anunciando que no dia 11 de maio não teremos mais nenhuma quarentena. Teremos o Plano São Paulo, flexível, amparado sempre na ciência, na medicina, nas questões regionais, em dados analíticos e também na economia. E agora sim, passo a palavra ao Dr. Davi Wippe. A nossa posição de centro de contingência é o segmento das curvas epidemiológicas. É isso que vai nos fazer sugerir ao governador, ao secretário, qual a melhor forma, quando e de que forma. Existe um plano acordado por todos nós e a implementação desse plano seguirá dados científicos e epidemiológicos. Isso é claríssimo. Então, é uma posição do centro de contingenciamento, é uma posição de todos nós. Obrigado, doutor Davi Wippe. Nós, agora são 13 horas e 52 minutos. Nós prometemos encerrar a nossa coletiva até às 14 horas. Por isso, vamos para a última pergunta de hoje, que é da Rádio Jovem Pan, jornalista Daniel Lian. Daniel, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Em relação à projeção da capacidade de leitos, fazendo até um paralelo com o número de casos e incluindo até os hospitais de campanha, esta questão, ela está dentro da expectativa, dentro do esperado, e eu perguntaria também em relação ao que o governador acabou de falar, sobre uma possível prorrogação da quarentena, se isso vai ser realizado nas cidades onde a curva está acentuada. Mais uma vez, vou dividir com a ciência. Sim, é verdade. Vamos então, tem toda a razão, o jornalista Fábio Diamante, do SBT. Já voltamos aqui, Daniel Lian, mas o Fábio fez a pergunta sobre os testes do setor privado. Vou dividir com o doutor Davi Wippe, se necessário, com o doutor Dimas. Tem toda a razão, desculpa, Fábio. É fundamental que o setor privado nos ajude, como tem ajudado. Eu faço parte de grupos, eu ajudo na orientação de grupos privados que estão planejando protocolos científicos de testagem, soro de inquéritos epidemiológicos. Então, isso é muito importante, a participação de todo mundo, inclusive da iniciativa privada, e está sendo feito. Eu, pessoalmente, assessoro e participo de vários grupos privados no sentido de ter a maior ampliação possível na testagem. O Estado de São Paulo, boa parte da sua saúde, ela é privada ou benemerente. Então, é importante que todos participem e estão participando. Obrigado, doutor Davi Wippe. Doutor Dimas Covas. É importante ressaltar que a iniciativa privada já está participando dessa plataforma de laboratórios, quer dizer, importante contribuição dos grandes laboratórios do Estado de São Paulo na realização desses testes. Obrigado, doutor Dimas. Agora sim, vamos à resposta ao jornalista Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. Eu vou dividir com a saúde. Daniel Lian, para que fique claro, para quem está nos assistindo agora e ouvindo, a Jovem Pan transmite imagem e som. Eu vou pedir que você volte aqui ao microfone, importunando você, para que você formule novamente a sua pergunta, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo, possam compreender exatamente sobre o que estaremos respondendo. Perdão. É exatamente sobre essa projeção, se está dentro do esperado, a expectativa, fazendo um paralelo entre a capacidade de leitos e o número de casos, incluindo até os próprios hospitais de campanha. E se a quarentena poderá ser prorrogada, especialmente nas cidades onde a curva ainda esteja acentuada. Muito bem.
Agora, mais uma vez, obrigado, Daniel Lian. Vou dividir com o doutor Davi Wippe, mas antecipando que o projeto apresentado aqui, no seu enunciado do Plano São Paulo, estabelece exatamente esta possibilidade de que agora a quarentena possa ter flexibilização em áreas onde o domínio da doença não tenha existido ou tenha sido enfraquecido e dominado pela ação da ciência. Mas, oportunamente, nós comunicaremos de forma mais detalhada, inclusive regionalmente, esta ação que não será homogênea. Isso também ficou claro na apresentação feita aqui, tanto pela medicina quanto pela economia. Apenas reforço a informação, atendendo a pergunta feita pelo Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. E agora, vamos à saúde com o doutor Davi Wippe. Se você acompanhou isso desde o primeiro momento, a primeira estimativa nós fizemos em termos de cenários da projeção de 1% de infectados, 5% e 10%. 20% desses sintomáticos, necessitando da atenção da saúde em diversos níveis, e 80% assintomáticos. Dos 20%, 5% precisando de UTI. Então, este planejamento ele se mantém. É claro que o sistema está pressionado, principalmente no município de São Paulo, em Grande São Paulo, e não era de se esperar que fosse diferente. Por isso, providência. O governador, antes de vir para cá, eu conversei com o secretário de saúde do município, o Edson Aparecido, e ele me dava conta que a projeção do município, eles estão criando os novos leitos todos os dias, atendendo às projeções que foram feitas. E as projeções do município, eles também estão subsidiados pela melhor informação. Então, é um sistema pressionado, não vai ser diferente, e as decisões, as futuras, vão ser galgadas em ciência. Essa é o papel do Centro de Contingenciamento. Nós fazemos todas as projeções para subsidiar o Estado. Obrigado, doutor Davi Wippe, coordenador do Comitê de Saúde. Obrigado a você, Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. Antes de encerrar a coletiva de hoje, as emissoras de TV, a CNN e TV Cultura, que hoje não tiveram aqui oportunidade de fazer as suas perguntas, se tiverem perguntas no campo técnico, da saúde ou da economia, os secretários e os representantes das duas áreas poderão atendê-los separadamente aqui ao encerramento dessa coletiva. Aos que estão em casa nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo, o agradecimento. A fonte mais segura de informação para a população, seja em São Paulo, seja no Brasil, é através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação têm transmitido com seriedade, com observância à isenção da informação, com pesquisa e com a qualidade informativa de forma absolutamente correta. Portanto, não escute mensagens de redes sociais, mensagens que possam ter conteúdo ideológico, político, partidário. Escutem, leiam e assistam às informações dos meios de comunicação. Eles têm sido aliados da vida e da saúde. E a todos que nos acompanham aqui, o nosso apelo até o final dessa quarentena, até o dia 10 de maio, haja de forma responsável, proteja a sua vida, proteja a vida dos seus familiares e fique em casa. Obrigado, boa tarde e até amanhã. Acabamos de ouvir agora aqui na Rede Alesp a coletiva de imprensa diária do governador João Dória, anunciando as medidas desta quarta-feira. Então, o governo anunciou a reabertura gradual das atividades econômicas em todo o estado de São Paulo a partir do dia 11 de maio. Lembrando que a quarentena foi prorrogada, estendida semana passada até o dia 11 de maio. Então, essa flexibilização do isolamento social será feita com autorizações específicas para cada região do estado. Isso que o governador João Dória anunciou agora há pouco. Terminou agora a coletiva de imprensa do governador lá no Palácio dos Bandeirantes, e segundo o governador, essa flexibilização, essa reabertura gradual para a economia voltar a girar no estado de São Paulo vai seguir, claro, medidas segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso de máscaras, por exemplo. Tudo será feito com muito cuidado, segundo o governador João Dória disse. Também não vai acontecer, segundo ele, não vai deixar de existir a quarentena em São Paulo. Vai continuar, sim, existindo a quarentena a partir do dia 11, mas
de diferentes aspectos. Segundo o vice-governador Rodrigo Garcia, disse que 74% da economia do estado foi mantida nesse último mês. Então, as previsões vão ser diárias. Então, durante todo esse final da semana, vamos continuar ouvindo o governador João Dória aqui no Jornal da Rede Alesp. Agora a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, muito mais informação por aqui. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.